todos, conforme eu combinei aqui, Luiz Dourado, assessor de investimentos da XP e coaching financeiro. Estou voltando aqui na nossa programação da noite. Hoje, segunda-feira, a gente sempre vai ter esse videozinho curto também, à noite. E hoje eu vou falar aqui sobre passos essenciais que você precisa ter para dominar o seu emocional, se adequar estruturalmente para sobreviver na bolsa no longo prazo, certo? Estou assumindo aqui que você está querendo investir para longo prazo na bolsa. Esse vídeo é especificamente para esse foco hoje, tá bom? Bem, olha só, eu vou começar aqui a olhar, algumas anotações que eu fiz, que são aspectos importantes nesse sentido. E o primeiro deles é: acompanhe os seus investimentos em uma periodicidade definida. Por que isso? Isso quer dizer que você deve estabelecer uma periodicidade para acompanhar esses investimentos. Não acompanhe todo dia, não precisa. Você está investindo para longo prazo e acompanhar todo dia tipicamente vai introduzir em você ali um ruído, Aquele ruído de estar vendo aquela movimentação ali do mercado, vendo sua carteira oscilar. Isso muitas vezes vai te trazer ali uma sensação de estresse, uma sensação de ansiedade e que podem, inclusive, levar você a tomar decisões ali equivocadas. Por quê? Porque você está filtrando em uma informação que não é a mais importante para a tua decisão. Então, se você ainda não se sente confortável de passar ali um tempo longo sem acompanhar, estabeleça ali uma periodicidade, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, lembrando que como o seu investimento é de longo prazo, e aqui longo prazo a gente está falando principalmente para objetivos acima de 3 anos, uma mudança ali que vai ter no dia dificilmente vai trazer algo significativo, seja para mais ou para menos, Então, é importante a gente focar ali em observar o longo prazo. Nada de ficar acompanhando todo dia, porque isso só vai, como eu falei, te trazer ansiedade. Bom, um segundo ponto aqui que eu analisei e coloquei é: visualize os negócios de que você é sócio daqui a 5, 10, 15 anos. Por que isso, gente? Olha só. Muitas vezes, as oscilações que a gente vê na bolsa, no preço de uma ação que você compra ali focando no longo prazo, elas não estão relacionadas a uma mudança significativa nos fundamentos da empresa. Dificilmente os fundamentos de uma empresa vão se deteriorar ali de uma semana para outra, de um dia para o outro. Muitas vezes isso acaba deteriorando não os fundamentos em si, mas a cotação por algum evento que esteja ali marcando o mercado de uma maneira geral. Então, se ligar ali, se focar em uma característica de curto prazo, vai acabar introduzindo ali uma situação negativa para você. Então, imagine aquele negócio em que você investe, se ele vai sobreviver nos próximos 5, 10, 15 anos. Isso, claro, nem sempre é fácil, Mas vamos pensar, será que, vamos supor que você tivesse um investimento em uma empresa que vende alimentos. Será que daqui a 5 anos as pessoas vão ainda ter interesse por esse tipo de alimento? Será que daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, será que esse negócio tende a permanecer forte? São perguntas como essa que você tem que focar, tem que visualizar, buscar visualizar aquele negócio daqui a X anos para frente. Será que ele vai conseguir sobreviver? Será que as pessoas vão continuar necessitando do que ele oferece? É claro que a gente sabe que esse é um exercício que a gente está fazendo de visualização do futuro, que não dá para a gente ter certeza, mas a gente, se fazer esse tipo de pergunta, vai nos conduzir ali a uma visualização do potencial, da força daquele negócio permanecer ou não ali e ser um investimento que você deva ou não manter na sua carteira. Bem, o que mais? Diferenciar preço e valor. Isso aqui é essencial, gente. Por quê? Olha só, preço é aquilo que a gente paga, E valor é aquilo que a gente está levando de fato. Então, se a gente foca no preço, é novamente algo ali que
vai estar colocando você em uma situação de ansiedade por algo que não vai ser significativo. Quando eu estou focando em valor, o que isso está me dizendo? Será que essa empresa continua valendo? Será que esse negócio ele continua sendo importante para as pessoas? E aí sim é que a gente vai olhar pelo lado do valor. Quanto vale esse negócio? Né? Quanto de lucro ela pode ter, essa empresa? Quanto de lucro, né? Quanto esse lucro pode crescer no futuro? Será que as pessoas, né, tendem a ter cada vez mais demanda por isso? Né? Só pegar aqui uma situação bem concreta. Né? A nossa população está envelhecendo. Será que as pessoas vão precisar, ao longo do tempo, de mais remédios ou menos remédios? Né? Então, olha só, será que a demanda pela área de saúde vai aumentar ou diminuir? Né? Aqui não que eu esteja recomendando exatamente um setor, né? Mas eu estou colocando um exemplo de como vocês precisam, né? Como você precisa fazer essa reflexão, né? Do negócio em si, porque é esse valor, essa importância é que você tem que ter ciência na hora de comprar. O preço vai oscilar ali várias vezes, né? A gente já falou aqui alguns pontos em relação a isso, porque o preço ele vai estar ali procurando um ponto de equilíbrio. Então, se você focar, né, muito ali naquele preço, né, se deixar levar muito pela emoção das pessoas que estão entrando mais naquela empresa, naquele momento ou não, isso pode fazer com que você tome decisões ali sem levar em consideração se aquele fundamento está se mantendo ou não, né? Então, por isso que é importante você focar nesses fundamentos, focar no valor do negócio que você está escolhendo para investir. Outro ponto que está muito relacionado ao que a gente já falou aqui, é manter o foco no longo prazo. Tudo que você focar diferente disso, levará você contra o seu investimento. E por que eu estou falando isso com tanta, né, força, né? Veja só, eu já falei aqui em algumas lives, em algumas ocasiões, que a gente tem trabalhado, estudado muito, principalmente, né, os aspectos da neurociência relacionados ao investimento, os aspectos emocionais. E um dos aspectos que você tem em relação ao funcionamento do cérebro é que quando você foca em uma coisa, o que acontece? Você tende a construir crenças que vão reforçar esse foco que você está dando, aquilo que você acredita. Então, isso é uma espécie de loop, né? Você vê ali algo, você reforça uma crença que você tem. Então, por exemplo, se você começa a ouvir as pessoas falando que aquela ação está caindo, que a empresa não está boa, você pode acabar assumindo isso como verdade e não fazer o seu trabalho ali como investidor de longo prazo, de verificar a fundo a qualidade dessa informação, de criticar essa informação e, com base nisso, nesse sentimento ali de massa, né, você tomar uma decisão precipitada. Você não conseguiu, não chegou a avaliar, você acabou ali pegando aquela informação, você deu valor para aquela informação de que não estava legal alguma coisa na empresa, de repente pode até fazer com que você filtre uma informação ruim da empresa. Opa, peraí, deixa eu ver, olhei para a notícia ruim, deixa eu ver aqui que realmente o lucro está caindo da empresa no último ano, mas e os últimos 5, os últimos 3? O que aconteceu com essa empresa? Será que vale a pena realmente considerar só essa informação? Então é por isso que a gente precisa ter muito cuidado com esses vieses cognitivos, né? Esses vieses na nossa tomada de decisão. A gente precisa sempre buscar criticar as informações que a gente recebe. Porque aqui, né, principalmente falando, como eu disse, em informações que são de curto prazo, podem fazer com que você ali, por um viés, né, por uma emoção do momento, acabe revendo de forma inadequada esse seu investimento. E por último, que não é menos importante, né, se você não está confiante em fazer um investimento, principalmente aqui a gente falando, né, como a gente está falando de bolsa, se você não está confiante que você consegue analisar uma empresa, um fundo imobiliário, com todos os detalhes que você precisa, ou de repente ainda tem dúvidas sobre os critérios que você deva ou não escolher, comece por um ETF, né, que são os Exchange Traded Funds,
que são aqueles fundos ali, aquelas cestas, né, de investimentos em que a escolha vai ser feita por um gestor. Então, se você ainda não está confiante, deixa alguém escolher e aí você, claro, não perde a responsabilidade ali, não abra mão da sua responsabilidade de buscar se capacitar, desenvolver essa habilidade de avaliar para que você consiga caminhar pelas suas próprias pernas, né, pelos seus próprios méritos. Então, claro, você começa ali por um ETF, por uma cesta que alguém está escolhendo para você, mas paralelamente a isso, você continua seguindo os seus estudos para que num determinado momento em que você se sinta confiante, você comece de fato, né, a tirar aquele dinheiro que você de repente estava trabalhando num ETF, começa a trabalhar de fato numa carteira de ações em que você já sinta ali um domínio sobre o assunto que você possa conduzir, tá bom? Então esses são alguns pontos que eu trouxe para vocês que são essenciais para que você sobreviva no longo prazo, que você principalmente ganhe tranquilidade, né, para que você possa conduzir esse processo por um longo tempo sem perder, né, sem abrir mão do seu sono, da sua tranquilidade, né, sem fazer disso um estresse para a sua vida. Pelo contrário, algo que você consiga visualizar, né, como uma ponte para o futuro onde você quer chegar, tá bom? Então a nossa programação de hoje era essa. Eu agradeço a atenção de todos e, claro, quem puder aí, quem estiver chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. A gente está falando sempre aqui sobre organização financeira, né, investimentos e inteligência emocional misturado a isso tudo, tá bom? Um abraço e até amanhã.